Fique agora com o capítulo 56 de A Gata. Pérola segue chorando. Augusto e Lorena conversam. A venenosa estranha a postura do marido. Lorena não entende o motivo da aflição de Augusto. O vilão despista a ardilosa. Augusto explica como vai recuperar a fortuna para Lorena. Ela o apoia. Augusto conta para Lorena que quer o divórcio. Ela fica chocada. Esmeralda fala para Mercedes que deseja brincar com a boneca de Pérola. A senhora conta para a gata que a louca enterrou o brinquedo no lixão. Esmeralda continua desolada. Mariano tenta consolar a morena. Ele faz Esmeralda sorrir. Ela se emociona. Mariano sugere que Esmeralda pense nos filhos para criar força de vontade. Ela admite para ele que é infeliz. Esmeralda crê que terminará sozinha. Mariano reitera para a gata que é capaz de tudo por ela. Esmeralda agradece a ajuda do garanhão. Mariano confessa para Morena que a ama. Esmeralda relata que foi enganada por Paulo. Mariano jura à gata que vai reencontrar Pérola. Esmeralda cita as virtudes do filho de Lorena. Paulo desabafa com Virgínia e Omar. A ceguinha repreende o parente. Paulo afirma para Virgínia e Omar que foi enganado por Gisele. A loirinha não compra a versão do irmão. Virgínia exige que Paulo se afaste de Gisele. Ele segue furioso. Os dois discutem. Paulo afirma para Virgínia que não pretende desamparar Esmeralda, pois a novela da Maria Desamparada já foi exibida. A ceguinha insinua para o irmão que ele é o responsável pela desgraça da gata. Virgínia deixa Paulo falando sozinho e vai embora com Omar. Fernando procura Rita. Ela fala para ele que não está com Pérola. Centavinho também procura Pérola pelo lixão. O mendigo fala com os colegas, mas todos relatam que não viram a louca. Jacira entra em um barraco, se emociona e pensa em Esmeralda. Ela segue com pena da morena. Fernando não se conforma com sua situação. Micaela e Domênico trabalham. Rita aparece e conta pro italiano que Pérola sumiu. Ele não se importa. Os donos da lanchonete enxotam a velhota. Micaela perturba Domênico. Fernando conversa com todos os pobretões. Rita tenta ajudar o silencioso. Ele crê que Pérola não está mais louca, só que a avó de Inês o desmente. Fernando volta a acreditar que a maluca foi sequestrada. Mercedes e Esmeralda continuam apavoradas. Elas desejam que a doida esteja bem. Esmeralda tenta levantar e aflige Mercedes. A gata afirma para a mãe de Damião que é uma inútil. Pérola deseja sair do cativeiro. Ela fala sozinha. Pérola entra em surto e crê que está delirando. A desvairada deduz que o seu reencontro com Fernando e Esmeralda não passou de uma alucinação. Pérola continua confusa. Ela grita pelo marido. Pérola teme o futuro. Ela não consegue parar de chorar. Damião conta para as demais que os melhores detetives da cidade estão procurando a louca. Mercedes tenta alimentar Esmeralda, mas sem sucesso. A gata expõe seus sentimentos para terceiros. Fernando confessa para os presentes que não tem nenhuma novidade. Jacira se culpa pelo ocorrido. O silencioso volta a suspeitar que cometeram um crime contra Pérola. Fernando não acalma Esmeralda. Xavier chega no casarão. Jacira o ajuda. Esmeralda afirma para Xavier que não pretende sair. Fernando a estimula. Mariano revela para Lorena que Pérola desapareceu. Ela desdenha da situação. Mariano conta para Lorena que Paulo beijou Gisele. Ela gosta da notícia. Mariano comunica a Lorena que vai lutar por Esmeralda. Ela fica irritadíssima. Lorena crê que a gata enfeitiçou os pretendentes. Ela conta para Mariano que Augusto quer se separar dela. Paulo procura Gisele e tenta anular a assinatura do contrato. Eles brigam feio. Paulo tenta comover Gisele. Mariano confronta Augusto. Ambos trocam xingamentos. Mariano percebe que Augusto não presta. O desalmado esclarece para o filho que vai se vingar de todos. Augusto conta para Mariano que já voltou a ser advogado. Ele declara guerra ao primogênito. Mariano deduz que Augusto tem outra. Ele confirma. Os dois se encaram. Gisele tenta seduzir Paulo. Ele não cai no jogo da vilã. Paulo admite para Gisele que ela o ajudou, mas rompe sua relação de trabalho com a megera. A víbora ameaça o pintor. Ela volta a informar ao bonitão que é a dona do trabalho dele, ressaltando que ele é obrigado a entregar uma quantidade de obras todo mês. Gisele obriga Paulo a trabalhar. Xavier e Esmeralda percorrem o instituto. Ela observa os outros deficientes. A gata admira os colegas. Esmeralda encanta Xavier. Ela revela que quer fazer parte do instituto. Esmeralda conta para Xavier que vai desistir da operação. Ele não entende nada, mas Esmeralda reforça que não vai mudar sua decisão. Ela deseja voltar para o casarão.
Fernando desabafa com Damião. Mariano reaparece e fala pro chefe que não tem notícias. Osório aparece e conta pro silencioso que Perla foi levada por um homem. Mariano nota a ausência da gata. Xavier ajuda Esmeralda. Paulo aparece. Ele alfineta Xavier. Esmeralda tenta dispensar Paulo. Ele a pressiona. Esmeralda aceita conversar com Paulo. Xavier se retira. Diógenes tenta obrigar Perla a comer. Augusto volta a torturar a louca. Ele deseja fugir com ela. O vilão fala para a maluca que eles podem ser felizes. Perla afirma para Augusto que quer voltar a ser livre. O desalmado relata que ela jamais vai ser encontrada. Esmeralda não se importa com Paulo. Ele tenta se explicar para a gata. Paulo jura para Esmeralda que a ama. Ela o coloca contra a parede. Fernando conta para Jacira que Gisele pode ter agarrado Paulo. A carismática afirma para o patrão que não confia mais no mocinho. Jacira obriga Fernando a dar um basta em Paulo. O ressentido continua pensando. Jacira deseja que Esmeralda não perdoe Paulo. A gata comunica ao bonitão que ele já é livre. Paulo fala para Esmeralda que quer apoiá-la, mas ela volta a desprezá-lo. A morena insinua para o pintor que ele é igual a Gisele. Paulo pede uma nova oportunidade para Esmeralda. Ela o relembra que está paralítica. Esmeralda afirma para Paulo que não quer a infelicidade dele. Ele deseja a recuperação da morena. Esmeralda age de forma teimosa e acha que Paulo se sente obrigado a ficar do lado dela. Esmeralda esclarece para o pintor que não quer voltar a vê-lo. Fernando assegura para Jacira que Gisele armou uma cilada. A autêntica insinua para o chefe que a megera não é tão maquiavélica. Esmeralda chora muito e Jacira a aborda. A gata conta que perdeu Paulo para sempre. Esmeralda afirma para Jacira que não quer desabar diante do mocinho. A carismática acaricia a protegida. Perla come. Ela deseja reencontrar a filha. Perla tem novas alucinações com Diógenes e Augusto. O criminoso relembra a maluca que roubou a filha dela, por ordens do marido de Lorena. Perla pede ajuda de Diógenes. O meliante relata que Augusto ainda não o pagou. Eles desejam a ruína do vilão. Lorena pede para Augusto comer, e ele a ofende. Ambos continuam discutindo. Lorena quase agride Augusto. Ela teme que o marido tenha uma amante. Augusto relembra a Lorena que eles não são felizes juntos. Ele tenta ignorar a esposa, mas ela não permite. Augusto admite que já se apaixonou por outra. Ele confessa para a parceira que nunca teve um caso com a pretendente. Lorena exige saber quem Augusto chegou a amar. Fernando e Esmeralda conversam sobre os pais de Paulo. A gata admite que sente pena dos vilões. Fernando reitera para Esmeralda que só luta por seus direitos. Ele relembra que teve a vida destruída pelos vilões. Esmeralda sugere que Fernando volte a procurar a filha. Ela afirma para o protetor que detesta vinganças. Esmeralda confessa para Fernando que precisa dele. Ele sugere que ela volte com Paulo. Esmeralda informa a Fernando que não vai ser um fardo para o bonitão. A gata afirma para o silencioso que não quer causar a compaixão de ninguém. Paulo exige que Mariano acredite nele. Eles detonam Gisele. Mariano estressa Paulo, mas resolve acreditar no irmão. O mocinho conta para o parente que a gata já o enxotou. Paulo reitera para Mariano que nunca vai deixar de amar Esmeralda. Lorena procura Eugênia. Elas fofocam. Lorena fala para Eugênia que vai virar inimiga de Augusto. Ela avisa a amiga que vai destruir a vida do marido. Eugênia insinua para a colega que Augusto vai para a cadeia. Lorena quer acabar com a raça do vilão. Diógenes abre a porta do cativeiro. Ele volta a discutir com Perla. A maluca afirma para o malandro que quer morrer de fome. Diógenes recebe uma ligação e se distrai. Perla aproveita a oportunidade e corre, e tentando fugir. Por ligação, Augusto exige que Diógenes siga vigiando Perla. Eles discutem. Diógenes pressiona Augusto e deseja receber o seu pagamento. O vilão ameaça o cúmplice. Diógenes informa ao patrão que o casebre está caindo aos pedaços. Augusto relata para o sequestrador que Perla precisa perder a memória para que fuja com ele. Diógenes afirma para o desalmado que é capaz de matá-lo. Eles trocam xingamentos. Diógenes percebe que Perla sumiu e deixa Augusto falando sozinho. A louca corre pela mata. Augusto deduz que alguma coisa aconteceu e não consegue ligar para o cúmplice. Lorena aparece e afronta o marido. Ele a desafia. Lorena continua pensativa. Diógenes corre atrás de Perla. Ela tenta despistar o sequestrador. Perla entra em um táxi e empurra Diógenes, que cai no chão. Ela foge com o taxista. Esmeralda pensa na operação. Ela conversa com os filhos.
Esmeralda deseja que Paulinho respeite as damas. Ela também orienta Letícia. Agatha faz planos para o futuro. Esmeralda decide enfrentar Gisele e reconquistar Paulo. Letícia gosta da notícia. A Morena suspira. Esmeralda segue sendo amável com as crias. Paulo e Fernando conversam. Eles levantam a bandeira da paz. Fernando afirma para Paulo que quer ouvir a versão dele. O pintor esclarece para os liceus o que amam Esmeralda. Fernanda crê que Paulo cedeu aos encantos de Gisele. O mocinho assegura para o ressentido que é incapaz de trair Agatha. Fernando sugere que Paulo se afaste de Gisele. O bonitão amaldiçoa a vilã para o silencioso. Paulo pede a ajuda de Fernando. Damião aparece e detona o mocinho. Jacira vai atrás de Esmeralda. Ela segura Letícia. Jacira percebe que Esmeralda está diferente. Agatha conta para a protetora que vai deixar de ser chorona. Ela comemora. Esmeralda informa Jacira que vencerá todos os obstáculos. A autêntica levanta o ânimo da protegida. Esmeralda assegura para Jacira que vai voltar a andar. Jacira sente medo. Jacira enrola Esmeralda. A carismática segue cuidando das crianças. Jacira confessa para os pequenos que, segundo os médicos, Agatha nunca vai voltar a caminhar. Ela teme que Esmeralda morra na operação. Augusto agride Diógenes. Os dois saem no tapa. O vilão esculhamba o cúmplice. Augusto fala para Diógenes que eles podem ser presos. O desalmado exige que o sequestrador entre em ação. Ambos continuam encurralados. Os pilantras continuam discutindo. Diógenes afirma para Augusto que não sente medo dele, pois não é um velho aleijado. O vilão decide capturar Pérola novamente. A maluca aparece na cidade. O taxista fala com Pérola. Ela confessa para o motorista que está perdida. Pérola revela que foi sequestrada, mas ele não acredita. A desvairada pede para o motorista não ser desumano. Pérola confunde o taxista. Ele decide cuidar da doida. Pérola continua sem lembrar o endereço do casarão. Fernando acalma Damião. Paulo afirma para o Moreno que não é um canalha. Eles dialogam sobre Esmeralda. Paulo jura a Damião que só quer o bem da gata. Fernando relata para o funcionário que Gisele enganou o mocinho. Paulo informa Damião que a vilã não vale nem o prato que come. O Moreno segue resmungando. Fernando dá um voto de confiança para Paulo. O pintor deseja voltar a falar com Esmeralda. A gata faz uma ligação e sente saudade de Pérola. Esmeralda escuta os gritos da maluca. Ela quer abrir o portão, mas leva uma queda. Pérola continua gritando. O motorista fica aflito. Pérola tenta acalmar o taxista. Esmeralda e a louca seguem aos berros. O motorista resolve ir embora. Pérola não consegue entrar no casarão. Esmeralda se aflige. Augusto aparece e captura a maluca novamente. Mercedes aparece e corre, mas não vê Pérola. Augusto foge outra vez com a maluca. Fernando e os demais também chegam na residência. Augusto continua com seu plano. Esmeralda revela para Fernando que escutou a voz de Pérola. Ele acha que a gata está delirando. A própria Esmeralda deduz que enlouqueceu também. A Morena afirma para Fernando que ama Pérola igual uma mãe. Esmeralda teme que a maluca tenha sido sequestrada outra vez. Fernando não se importa. Ela nota que o silencioso está esquisito. Fernando sugere que Esmeralda reate com Paulo. Ela informa que não quer a pena do pintor. Augusto pede para Diógenes voltar a torturar Pérola. Ela tenta comover os dois, mas sem sucesso. Diógenes volta a render Pérola. Mariano confessa para Paulo que ele está nas mãos de Gisele. O bonitão exige a ajuda do irmão. Mariano afirma para Paulo que ele terá que aturar Gisele. O mocinho cospe fogo. Gisele vai até o apartamento de Paulo e comunica que o francês quer vê-lo. Paulo enfrenta Gisele. Ela volta a ameaçá-lo. Mariano orienta o irmão. Gisele atormenta os filhos de Augusto. Lorena vai ao casarão e fala para Esmeralda que quer ver os netos. A gata admira a postura da sogra. Lorena garante que adora os pequenos. As duas lamentam o comportamento de Augusto. Lorena comove Esmeralda. A amarga se emociona. Lorena paparica os netos e dissimula na frente de Esmeralda. A gata cita as virtudes da sogra. Elas decidem deixar o passado para trás. Fernando aparece e declara guerra a Lorena. Esmeralda intervém e tenta calar o protetor. Fernando acusa Lorena de roubo. Eles brigam feio. Fernando afirma para Lorena que ela não o engana. Esmeralda informa o ressentido que perdoou a sogra. Lorena rebate as acusações de Fernando. Esmeralda afirma para os resmungões que não quer viver no meio do ódio. Gisele leva Paulo para sair. Eles falam com o garçom. Gisele conta para Paulo que investiu muito dinheiro nele. Ele continua criticando a vilã. Paulo deseja que Gisele anule o seu contrato. Ela insinua para o pintor que pode colocá-lo na cadeia se quiser. O francês aparece. Jacira exige que Esmeralda respeite Fernando. A gata volta a desafiar o protetor. Fernando chama Lorena de falsa. Esmeralda continua revoltada. Ela pede para Salga não ir embora.
Esmeralda fala para Fernando que segue os preceitos de Deus. Agatha insinua que o ressentido se acha o melhor do mundo. Lorena desfruta da situação. Esmeralda exige que Fernando peça perdão. Ele segue irredutível em sua postura. Esmeralda afirma para o Fernando que voltará para o lixão. Ela o encurrala. Jacira desconhece a protegida. Esmeralda expõe sua fúria diante dos demais. Fernando ressalta que a gata nem sabe o que faz. Eles continuam estressados. Lorena segue impressionada com a postura de Esmeralda. Fernando volta atrás e pede perdão para a mãe de Paulo. Lorena despreocupa o inimigo. Fernando anima a ardilosa. O francês aprova a ideia de Paulo. Ele se retira. Gisele felicita Paulo. Gisele chama Paulo para comemorar. Ele planeja deixá-la sozinha. Gisele afirma para Paulo que merece respeito. Ela critica Esmeralda e enfurece o bonitão. Gisele se declara para Paulo. Ele culpa Megera por suas desgraças. Paulo afirma para Gisele que jamais ficará com ela. A víbora toma um comprimido. Lorena revela para Augusto que Esmeralda deu um basta em Fernando. Eles desejam a desgraça do silencioso. Augusto reitera para Lorena que Fernando vai voltar para a cadeia. O desamado deseja que a gata more no lixão. Lorena fala para Augusto que não quer se separar dele. Esmeralda sugere que Fernando tenha mais compaixão. Ele volta a suspeitar que Lorena está mentindo. Esmeralda afirma para Fernando que as pessoas mudam. O silencioso assegura para a gata que os vilões nunca vão mudar. Fernando afirma para Esmeralda que é um cavalheiro. Paulo escreve novas páginas de seu livro. Ele recebe um e-mail e fica animado. Paulo procura Esmeralda e entrega o correio eletrônico para ela. A gata se emociona. Fernando também. Jacira os questiona. Esmeralda paparica protetora. Fernando e Paulo sorriem. Esmeralda conta para os filhos que está prestes a se operar. Paulo acaricia os pequenos. Ele beija Esmeralda. Paulo coloca os bebês no berço. Esmeralda informa a mocinha que está muito esperançosa. Paulo volta a pedir a gata em casamento e deixa Esmeralda em uma sinuca de bico. Paulo e a morena trocam juras de amor. O pintor assegura para Esmeralda que não voltará a decepcioná-la. Eles namoram. Jacira e Fernando conversam sobre os pombinhos. O silencioso recita um poema. Ele afirma para Jacira que Paulo é a felicidade de Esmeralda. A carismática relata para o patrão que a gata merece o que há de melhor. Esmeralda admite para Paulo que acredita nele. Eles desejam se casar. Os pombinhos dão outro beijo. Augusto confessa para Lorena que deseja a infelicidade do filho. Ele assusta a esposa. Lorena relembra a Augusto que o ajudou. O vilão admite para a parceira que ela foi útil. Augusto deseja se recuperar. Paulo leva Esmeralda para o barranco. Eles relembram a infância. Ambos ressaltam que nada vai abalá-los. Esmeralda admite para Paulo que teve uma vida feliz. Eles pensam no primeiro beijo. Paulo afirma para Esmeralda que jamais vai amar outra mulher. Jacira insinua que Fernando é o vidente. Eles se alfinetam. Fernando confessa para Jacira que sente saudade de Pérola. Paulo e Esmeralda seguem no maior amasso. Ambos recordam todas as barreiras que enfrentaram. Esmeralda confessa para Paulo que, no fundo, sempre soube que ele estava falando a verdade. Os dois seguem tristes por terem sido prejudicados por seus algozes. Esmeralda afirma para Paulo que mostrará as garras para defendê-lo. O bonitão informa a morena que não vive sem ela. Eles voltam a se emocionar. Os pombinhos dão mais um beijão. Gisele flagra os dois e decide destruir Paulo.